Você já parou para pensar o que acontece quando uma investigação bilionária começa a ser travada por decisões internas, e de repente tudo muda? Quando Mendonça assume a relatoria, ele encontra um cenário já estruturado por decisões anteriores. Entre elas, uma das mais controversas, a limitação da perícia dos celulares apreendidos na Operação Compliance Zero. Antes, a análise estava restrita a apenas 4 peritos indicados, todos ligados ao STF. Agora pense comigo, estamos falando de cerca de 100 dispositivos eletrônicos. Celulares, possivelmente computadores, dados criptografados, aplicativos com mensagens que podem se autodestruir. Limitar esse volume de material a um grupo extremamente reduzido levanta uma questão técnica óbvia: isso garante agilidade e eficiência? A primeira grande decisão de Mendonça foi devolver a autonomia integral à Polícia Federal. Ele retirou as restrições impostas anteriormente e permitiu que a PF utilizasse seus próprios quadros técnicos para realizar as perícias. Esse ponto é central. Porque investigações complexas exigem estrutura. Exigem especialistas em análise forense digital, recuperação de dados, quebra de criptografia, cadeia de custódia. E aqui vai um detalhe que muita gente ignora: dispositivos eletrônicos possuem mecanismos automáticos de exclusão de dados. Mensagens podem desaparecer. Arquivos podem ser apagados remotamente. Sistemas podem bloquear acessos após múltiplas tentativas. Ou seja, tempo é evidência. Ao ampliar a equipe responsável pelas perícias, Mendonça acelera o processo e reduz o risco de perda de informações. Mas ao mesmo tempo, ele manteve o sigilo do processo. E aqui surge um segundo ponto importante. Ampliar o acesso técnico não significa abrir a investigação para qualquer autoridade. Ele determinou que apenas agentes diretamente envolvidos na investigação poderiam ter acesso aos dados. Nem superiores hierárquicos teriam acesso automático. Isso inclui, por exemplo, o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Essa decisão segue o chamado princípio da necessidade de saber. Em investigações sensíveis, quanto menos pessoas tiverem acesso ao conteúdo bruto, menor o risco de vazamento ou interferência. Então observe o equilíbrio: mais autonomia técnica, mais controle rigoroso de acesso. Isso não é flexibilização irrestrita. É descentralização operacional com blindagem institucional. Agora eu te faço uma pergunta. Isso fortalece ou enfraquece a investigação? Outro ponto relevante envolve a CPMI do INSS e o depoimento de Vorcaro. Havia expectativa de que ele fosse obrigado a comparecer. Mendonça autorizou o comparecimento, mas não obrigou. E isso faz toda a diferença jurídica. Porque existe um princípio constitucional básico: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Se Vorcaro é investigado, ele não pode ser compelido a depor. Essa é uma garantia que vale para qualquer cidadão. A decisão, portanto, não é um privilégio. É a aplicação direta do direito à não autoincriminação. Mas aqui vem um detalhe que mostra que a decisão não foi permissiva. Mendonça proibiu o uso de jatinho particular para o deslocamento até a CPMI. Somente voos comerciais ou oficiais seriam permitidos. Qual a justificativa? Risco de fuga. Pode parecer rigor excessivo para alguns. Mas do ponto de vista cautelar, é uma medida preventiva. E aqui vemos novamente o padrão. Garantia de direitos, mas com controle de riscos. Nem permissividade total. Nem restrição arbitrária. Equilíbrio processual. Agora vamos comparar o antes e o depois. Antes, a autonomia da PF estava limitada. Depois, foi restabelecida. Antes, o controle sobre a perícia era concentrado. Depois, foi devolvido à estrutura técnica da corporação. Antes, havia tentativa de obrigar o depoimento. Depois, respeitou-se o direito constitucional. Percebe a linha condutora? Não há decisões espetaculares. Há decisões técnicas. E isso é importante destacar. Em momentos de alta tensão institucional, decisões técnicas costumam ser interpretadas politicamente. Mas tecnicamente, devolver competência à polícia investigativa não é interferência, é restabelecimento do fluxo ordinário.
Manter sigilo não é opacidade, é proteção da investigação. Restringir acesso não é autoritarismo, é prevenção de vazamentos. Não obrigar depoimento não é blindagem, é respeito constitucional. Agora eu quero tocar em um ponto sensível. Existe uma narrativa de que toda decisão no STF hoje precisa ser lida sob lente política. Mas e se, neste caso específico, estivermos diante de um movimento de reequilíbrio institucional? Porque o que Mendonça fez foi retirar travas específicas e recolocar o processo dentro do padrão investigativo tradicional. E isso muda a dinâmica. A Polícia Federal passa a ter responsabilidade integral pela análise. Os resultados técnicos passam a ter mais peso. E o STF passa a atuar como instância de supervisão, não de execução investigativa. Essa distinção é fundamental. Quando o judiciário assume funções excessivamente operacionais, ele se expõe. Quando ele devolve a operação à polícia, ele se resguarda. Agora pense no impacto disso. Se a investigação avançar com mais agilidade, novas informações podem surgir mais rapidamente. Se o sigilo for preservado, evita-se contaminação política antecipada. Se os direitos do investigado forem respeitados, reduz-se o risco de nulidades futuras. Ou seja, as decisões não apenas influenciam o presente. Elas moldam a validade futura do processo. E em casos complexos, nulidades podem destruir anos de investigação. Outro ponto importante, ao limitar o acesso inclusive a autoridades hierarquicamente superiores, Mendonça sinaliza independência técnica. Isso reduz a possibilidade de pressão institucional. E aqui está um detalhe estratégico. Investigações sensíveis não falham apenas por falta de provas. Elas falham por excesso de interferência. Ao criar uma bolha técnica, a decisão protege o conteúdo bruto da investigação. E isso pode ser determinante. Agora eu te pergunto: estamos diante de uma mudança de postura dentro da relatoria? Ou apenas de uma correção de rota? A resposta talvez esteja na soma das decisões. Autonomia devolvida. Sigilo mantido. Acesso restrito. Direitos preservados. Riscos mitigados. Não há discurso inflamado. Há despacho técnico. E isso, em um cenário de tensão institucional, é relevante. Porque decisões discretas podem ter efeitos profundos. Se a investigação ganhar tração, os desdobramentos podem ser amplos. Se a perícia confirmar irregularidades, o impacto pode ser institucional. Se nada for encontrado, o fortalecimento da legitimidade também será significativo. Em qualquer cenário, o que está sendo estruturado agora é a base técnica que sustentará o resultado final. E processos bem estruturados sobrevivem a pressões políticas. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que essas decisões representam um retorno à normalidade processual? Ou enxerga outra leitura nesse movimento? Deixe a sua análise nos comentários. Se você quer acompanhar análises profundas, técnicas e sem torcida organizada, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho porque os próximos capítulos dessa investigação podem redefinir o cenário institucional. E compartilhe esse vídeo com quem quer entender o que está acontecendo além das manchetes. Porque no fim das contas, mais importante do que o barulho político é a estrutura jurídica que sustenta as decisões. E é nela que o futuro desse caso será definido.